Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito de uma jornada aí que tá rolando nos últimos anos, que talvez tenha o seu desfecho hoje, né? Finalmente, o desfecho que muitas pessoas esperavam aconteceu, pode não ser o final, né, digamos assim, porque outras coisas ainda podem acontecer no futuro, mas hoje eu gostaria de falar a respeito da vitória do Johnny Depp no caso contra a Amber Heard. Então, vamos lá! E pessoal, só explicando pra vocês, caso vocês não saibam, né, o ator Johnny Depp e a atriz Amber Heard foram casados, né, entre 2015 e 2017, e no ano de 2018 a atriz fez acusações horríveis, né, digamos assim, ao ator em uma matéria publicada pelo The Sun, né, que é um tabloide inglês que pertence à Fox, né, digamos assim, não é exatamente a Fox. O The Sun pertence à News Corporation, que pertence à família Murdoch, que também é dona da Fox, né, a Fox foi vendida para Disney, mas a corporação Fox, digamos assim, ainda existe tanto nos Estados Unidos como eles ainda têm um império midiático, né, com vários jornais, com vários tabloides. Então essa primeira acusação da Amber Heard foi feita, né, nesse tabloide The Sun. E o The Sun fez uma matéria que eu vou até mostrar aqui pra vocês. A matéria eu acho que foi modificada desde então, porque eu pelo menos me lembro da matéria com outro título, né, como vocês vão ver aqui no vídeo. Mas aí começou uma briga, o Johnny Depp processou o The Sun, ele perdeu lá na Inglaterra por vários motivos, né, por vários motivos bizarros até, que se vocês quiserem eu exploro aqui em um vídeo separado. Então o Johnny Depp perdeu essa ação lá na Inglaterra, e em decorrência disso ele acabou perdendo alguns papéis bem importantes, a carreira dele foi completamente descarrilhada, né, digamos assim, e ele entrou na justiça nos Estados Unidos por difamação contra a Amber Heard. A Amber Heard entrou contra ele também, né, eles tiveram uma batalha mesmo, um alegando difamação do outro lado, e acabou que hoje saiu finalmente o resultado, depois de mais de 60 testemunhas. Eu acompanhei bem a fundo todos os depoimentos, todas as testemunhas que foram entrevistadas, e depois de 60 testemunhas, finalmente o júri, né, deliberou ali e decidiu que o Johnny Depp, né, era a parte certa, digamos assim. E você pode ver algumas matérias dizendo que os dois lados perderam, que os dois lados foram culpados por difamação, mas não, o Johnny Depp saiu como vencedor, né, tanto que a Amber Heard postou nas redes sociais dela lamentando a derrota, e o Johnny Depp comemorou a vitória. Então a CNN, né, outras grandes potências midiáticas podem tentar transformar em uma derrota dupla, né, digamos assim, mas tá longe de ser o caso, porque com certeza o Johnny Depp saiu como vencedor. Os próprios advogados do Johnny Depp já deram um discurso da vitória, né, digamos assim, então não tem como negar que as duas partes, né, aceitaram, o Johnny Depp ganhou e a Amber Heard perdeu, mas alguns gigantes midiáticos aí ainda estão tentando transformar isso em uma derrota para os dois lados. E eu, desde o início, nesse caso, eu tava do lado do Johnny Depp, né? Eu fiz um vídeo, acho que faz uns 3 anos aí, logo que as acusações saíram, eu fiz um vídeo falando a respeito do Johnny Depp, falando a respeito das acusações, porque já tava bem óbvio que tinham muitas mentiras, né, nas acusações dela. Obviamente não dá pra gente saber o que acontece no dia a dia ali do casal, né? Não dá pra gente saber exatamente tudo o que aconteceu, mas como se trata de um processo na justiça, obviamente você tem que se atentar aos fatos, e os fatos que foram apresentados pelas testemunhas, os fatos que foram apresentados através de gravações, através de praticamente tudo, mostram que muitas mentiras foram contadas pela Amber Heard. Independente do que aconteceu entre os dois, eu acho que não dava pra acreditar muito no que ela falava, e eu acho que essa é a opinião da maioria das pessoas, né, que a Amber Heard não é uma pessoa tão confiável assim, e isso ficou bem óbvio, principalmente quando ela foi a testemunha ali, quando ela foi entrevistada pela Camille, né, que as pessoas adoraram ali no TikTok, no Instagram, no Twitter. Então eu acredito que no mínimo a Amber Heard colocou toda a história dela em dúvida, né? Ela copiou a história de outras pessoas, ela se contradisse várias vezes, eles encontraram provas de várias mentiras, né? Coisas que ela falou, fotos que foram editadas, vídeos que ela vazou pra TMZ, né? Que ela falou que não tinha sido ela que vazou, aí veio um funcionário e falou, não, ela vazou, ela me avisou antes, eu fui lá e tirei as fotos que ela pediu e etc. Então a história dela tava cheia de contradições, e eu acho que o júri percebeu isso,
e eles acabaram dando, né, o voto favorável ao Johnny Depp, né, digamos dessa forma. E alguns minutos depois da grande vitória do Johnny Depp, depois de cerca de 2 meses, né, de procedimentos jurídicos ali, de entrevistas basicamente todos os dias, realmente foi muito maçante para os dois lados, né, não só para Amber Heard, como também para o Johnny Depp. Ele tinha que ficar ali basicamente o dia inteiro, ele ficava até desenhando ali, né, fazendo as coisas dele, dando risadinhas ali. Muitas pessoas até criticaram ele por estar levando meio que de forma bem descolada, né, digamos assim, todo esse processo, mas eu não acho que seja a situação. Eu acho que ele realmente estava muito nervoso. Ele falou também coisas bem ruins, né, a respeito da Amber Heard. Obviamente tem as trocas de mensagens com o Paul Bettany, que ele passou bastante dos limites, né, digamos assim. Tem uns e-mails que ele enviou também com uma linguagem bem grosseira, envolveu o Elon Musk, envolveu o James Franco. Realmente foi um caso muito curioso, né, que despertou muito a atenção das pessoas. E agora ele foi concluído, mas como sempre, né, no mundo jurídico existem outras coisas que a Amber Heard pode fazer, ela pode recorrer, né, ainda existem trâmites jurídicos que podem acontecer agora. E aqui, né, nas redes sociais, a Amber Heard, alguns minutos depois, né, que o veredito foi lançado, né, que o veredito veio a público, ela já postou claramente, ela já estava com essa resposta pronta. Né, ó, a gente vê que ela tem um grande apoio, né, ó, 80 mil pessoas curtiram, 159 mil pessoas repostaram, né. Poucos comentários, com certeza eles estão apagando comentários nesse tweet aqui, né? Ela falou o seguinte, né? Ó, a Cosmopolitan postou aqui, ó. A decepção que sinto hoje está além das palavras. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder, a influência e a influência desproporcionais do meu marido. Aqui é porque eu traduzi a página, né? Mas não era uma montanha de evidências, né? Isso aqui claramente ela tá exagerando bastante, ela praticamente não mostrou evidência alguma. Estou ainda mais desapontada com o que esse veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso, isso atrasa o relógio em um momento em que uma mulher que se manifestou. E aqui ela fala que isso voltou no tempo, né? Que uma mulher que veio a público, né, falar a respeito dessa situação foi humilhada publicamente, mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi pelo menos exatamente isso que aconteceu. E ela conclui, né, ó, acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas no Reino Unido. Estou triste por ter perdido esse caso, mas estou ainda mais triste por ter perdido um direito que eu pensei que tinha como americano, falar livremente e abertamente. O free speech lá nos Estados Unidos é extremamente importante, os americanos gostam muito de falar isso, que eles são o único país do mundo que você pode falar abertamente o que você quiser. E ela falou, mas você não tem liberdade de consequências, então se ela falou uma bobagem muito grande que descarrilhou a carreira do ator, ele tem o direito de ingressar judicialmente contra ela, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela não perdeu o direito de expressão, né, a liberdade de expressão, assim como o Johnny Depp não perdeu o direito de processar ela por isso. E o Johnny Depp também, né, o Johnny Depp se tornou um fenômeno aí nas redes sociais, né, ó. Cada hora que eu entro aqui na postagem tem mais... Tá com 9,5 milhões de curtidas em somente 3 horas. Eu acho que vai bater algum recorde aí do Instagram, né? Esse depoimento que ele deu aqui. Eu vou ler também na íntegra, né? Ó, Johnny Depp emite declaração após vencer julgamento por difamação contra Amber Heard. Né? Veja o que ele postou. Há 6 anos... Minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim, mudaram para sempre. Tudo em um piscar de olhos. Alegações falsas muito sérias e criminais foram feitas a mim através da mídia. E aqui ele continua, né, ó, falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso. Depp disse que espera que sua busca para que a verdade seja dita tenha ajudado outros homens ou mulheres que se encontram na minha situação e que aqueles que os apoiam nunca desistam. E ele concluiu, né, ó, o melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou. O julgamento por difamação do Depp contra Amber Heard finalmente chegou ao fim na quarta-feira, 1º de junho de 2022, quando um júri decidiu que Heard difamou o Depp. E aqui a matéria do The Sun que eu citei para vocês, né, ó, a matéria que colocou tudo isso em movimento, né, a matéria mostrando a Amber Heard aqui, essa foto, eu não me lembro se é essa foto exatamente, mas tem uma foto que foi alterada, né, inclusive tem uma foto editada com machucados e etc. E aqui envolve inclusive a J.K. Rowling, né, na postagem, como a J.K. Rowling pode estar feliz, né, colocando no elenco Johnny Depp
no novo Animais Fantásticos após acusações, né? Só que eu me lembro que a manchete era bem mais agressiva, né? Quando essa matéria foi originalmente lançada, falava que ele realmente tinha batido nela, não falava de alegações, né? Como eles estão falando aqui, né? Eles estão usando a palavra claim. Se eu não me engano, na matéria original eles estavam sendo mais agressivos. E basicamente o resultado, né, é que a Amber Heard foi condenada a pagar 15 milhões para o Johnny Depp e o Johnny Depp foi condenado a pagar 2 milhões para Amber Heard. Não foi somente por culpa do Johnny Depp, foram por outras coisas que aconteceram também no processo lá da Inglaterra. E outro ponto que eu queria abordar rapidamente aqui com vocês, né, aproveitando esse vídeo, é a respeito dos memes, né? Muitas pessoas estão criticando as redes sociais por fazerem piadas com esse assunto, mas eu acho isso completamente natural, né? Porque acabou virando um circo. Muitas pessoas estão criticando o TikTok, o Instagram, porque virou quase que uma humilhação pública aí da Amber Heard. Mas foi ela que fez as acusações, foi ela que foi a público num tabloide, né, no The Sun, fazer essas acusações. Depois ela não conseguiu provar, depois conseguiram provar várias mentiras, né, que ela falou no decorrer de todos os processos, tanto no processo da Inglaterra, como eu disse, o processo da Inglaterra é uma questão completamente diferente, com um emaranhado de coisas ali que é até difícil da gente entender o que aconteceu, né, muitas coisas suspeitas ali aconteceram naquele processo lá da Inglaterra, inclusive por causa da influência do Rupert Murdoch, né, com o juiz. Tinham muitas coisas acontecendo. Se vocês quiserem, como eu disse, eu posso pesquisar mais a respeito do assunto e trazer um vídeo pra vocês, mas eu acho que como qualquer assunto público, se um jogador de basquete vai lá e tem um jogo ruim, o Twitter também vai massacrar a pessoa, também vai fazer memes, e a mesma coisa acontece com filmes, com séries. A gente tá vendo memes de séries, etc, e foi isso que ela fez, né? Ela levou esse assunto a público e, obviamente, quando um assunto vem a público, a internet vai fazer o trabalho dela, né, digamos assim, vai fazer memes, vai zoar, vai fazer piada. Então eu particularmente não vejo nada de errado. Obviamente tem sempre um limite, né, que não pode ser ultrapassado, mas eu não sei, pelo menos até onde eu vi, as pessoas não estavam fazendo isso. E uma coisa que eu acho é que era tão claro, né, para muitas pessoas que a Amber Heard era o lado errado no processo, né, não era uma questão de quem tá falando a verdade. Muitas pessoas automaticamente já perceberam que a Amber Heard, que a história da Amber Heard não batia em muitos pontos, então acho que isso levou muitas pessoas a criticarem bastante a atriz. Eu mesmo vi várias pessoas que no começo estavam apoiando a Amber Heard e depois as pessoas foram ficando mais maleáveis e agora estão do lado do Johnny Depp, porque depois de tantas evidências ali que a Amber Heard não foi sincera em muitos momentos, as pessoas acabaram mudando de lado também. Então não dá pra gente falar somente que as pessoas gostam do Johnny Depp porque ele é um ator mais famoso e por isso ele venceu o processo, por isso as pessoas estavam apoiando ele, porque no começo não foi desse jeito, né? Inclusive a Warner, eu não quero nem falar da Warner hoje porque talvez eu faça um vídeo separado a respeito desse assunto, mas a Warner acabou demitindo o Johnny Depp e não demitiu a Amber Heard do Aquaman, e eu quero ver o que eles vão fazer a partir de agora, né, se a Warner vai demitir ou não a Amber Heard do Aquaman 2. Então, pessoal, eu posso ter me enrolado um pouquinho aqui, né, porque a notícia saiu agora há pouco, eu acabei demorando um pouco para conseguir sair do trabalho, então eu fiz esse vídeo aqui para vocês hoje. Mas se vocês quiserem, né, que eu faça um vídeo um pouquinho mais organizado, colocando todos os fatos, falando a respeito do processo lá da Inglaterra, eu teria o prazer em fazer um vídeo aqui pra vocês também. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam desse processo, o que vocês acharam dessa jornada, né, que foi, com certeza foi muito cansativa ali pros dois lados. A Amber Heard eu acho que vai sofrer um pouquinho agora pra conseguir dar um restart na carreira dela, mas como eu falei, eu concordo 100% com o que os jurados acharam, né, e deram razão pro Johnny Depp. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, de que lado vocês estavam, né, no decorrer desse processo, e vocês concordam ou não com o veredito. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.